Fala pessoal, e o Corinthians que joga hoje contra o Novo Horizontino, tá? Corinthians que tem aí um calendário muito apertado. Lembrando que no meio de semana, quinta-feira, tem um clássico já, o derby contra o time do Palmeiras. Então o Corinthians já adianta aí, devido a esse jogo da pré-Libertadores, o Corinthians já joga hoje contra o Novo Horizontino. Ficou interessado? Quer saber o que a mídia falou sobre esse jogo e sobre o derby também? Então assista esse vídeo até o final. O Corinthians, 9 jogos, cara, é muita coisa. Você jogar sábado, você jogar hoje, segunda, você jogar quinta com o Palmeiras. E eu acho que domingo contra o Santos, se eu não estiver errado, não sei se é domingo contra o Santos, domingo contra o São Bernardo. Pior ainda. Com o São Bernardo que está arrebentando. Não é muita coisa isso, Veloso? É muita coisa. O calendário desse ano realmente está muito apertado e o Corinthians tem essas datas em função da pré-Libertadores, né? Como o Corinthians tem o jogo da pré-Libertadores, teve que apertar... Desculpa, Veloso, ó. Oi. Corinthians e Noroeste dia 1º. Novo Horizontino e Corinthians 2 dias depois, dia isso 3. é um problema. 48 Aí depois horas... Palmeiras e Corinthians dia 6. Corinthians e São Bernardo. Pô, você tá de brincadeira, cara. Esse é o problema. De sábado para segunda, 48 horas é... Não, isso aí é impossível. Isso é impossível. Viagem, né? É impossível. Pode deixar lá que ficou bonito. Isso é... A viagem hoje é diferente da gente, que a gente ia de ônibus. Avião, né? Eles vão no avião, aí fica o hotel, cada um fica num quarto. Eu, quando viajava, os caras botavam filme pornô. Hoje os caras aí, eles têm tudo, isso é de brincadeira. Que, por sinal, quem comprava as fitas que ia alugar era o Mauro, Van Basten. O Mauro pegava os 4 filmes. Ô, Mauro, você acabou comigo, Mauro. Até antes do jogo, aí vem o Phil Jackson com o Chicago Bulls, o cara bota Branca de Neve. Quem que vai ganhar? Chicago Bulls, né, velho? Aí o Mauro escolheu umas fitas, assim, desapropriadas. Um monte de homem, 40 homens vindo pra jogar bola, voltando pra jogar futebol. Dá, Souza, pro Corinthians, Veloso e Godoy? Infelizmente não dá. E você, assim, a federação deveria pensar. Você tem um clássico, Palmeiras e Corinthians, com a programação dessa, cara, acho que tem. Quando você tem um clássico no meio da semana... Pô, pega isso aqui, ó, pega o jogo... time reserva hoje. Pega o jogo do Corinthians e São Bernardo, passa pro outro dia, dá uns... Mas vai, se fosse o nosso querido Abel, se fosse o Palmeiras, ele tava espumando. São Paulo também vai fazer esse mesmo trajeto também. São Paulo joga quarta, sábado e segunda. É muita coisa, Godoy. É muita coisa. A gente fazia isso, né, quando nós jogávamos. Eu cheguei a jogar 3 vezes por semana. Sem estrutura, sem bola, maneira chuteira ruim, umas bebidas ruins também, uma cerveja ruim, quente, uns uísque ruim. E 11... beba com moderação. E 11 titulares. Hoje tem 22, pô. Então facilitou também. 5. 3 cartões amarelos. E outra, pode fazer 5 substituições. Você pode trocar meio time numa partida. Então, o clube vai jogar tudo isso, mas nem todos os jogadores jogarão todo esse tempo hoje e ficarão em campo. Então, o calendário é esse, tem que se adaptar ao calendário e não tem que reclamar, tem que jogar. Se vira! Então, o Corinthians jogou bem contra o Noroeste. A verdade foi 2-1, foi um jogo muito bom. O Memphis não joga, tá certo, Veloso? Não, quem jogou sábado não pode jogar na segunda, não tem como. Acho que só vai jogar o goleiro, Hugo Souza. Porque do restante não tem como você fazer um jogo não dá. 48 horas. Talvez o goleiro só vai. Então, acho que é só ele. Só o goleiro. Do resto, o cara é muito desgaste. Não dá. Você nem se recupera do jogo de sábado. E aí a federação, a federação não tem culpa não. A culpa tem os árbitros, que eles vão lá para fazer. O capitão, eles são chamados para isso. A televisão que muda jogo toda hora. E o próprio calendário que o clube conseguiu classificação para outras competições, isso está acontecendo com o Corinthians por causa do jogo da fase da Libertadores, que já pega já agora aí. Mas se não tivesse classificado, ia descansar pra caramba. Não tenha dúvida. Coloca o time, pelo menos o provável time de hoje aqui, para nós aqui nesse cenário incrível. Bom, que legal, a gente já estava 12 ou 13 anos num outro cenário. Eu não sei quantos anos a gente estava lá. O Zolos, a bola está com 13 anos, né? O Cascão está de férias. A gente começou no 3, foi pro 4, agora estamos no 2. Né? A gente começou no estúdio 3, foi pro 4, agora estamos no 2. Então a próxima, Veloso, é na rua, não, no raio que o parta. Tem um próximo. Tem o 1, depois do 1, Veloso. Os caras vão pegar a Giovanni Gronchi, você segue reto lá. Você vai lá do lado da rua e segue aqui a Rua Radiante. Melhorou. A gente subiu. Nós fomos pro 4.
Nós subimos, os donos da bola, promovido. há 13 anos aqui de sucesso, de venda, parabéns ao comercial, parabéns a todo mundo, fizemos uma hora Pronobis, daqui a pouco a gente faz também, e que por sinal, donos da bola, 7k.bet.br. Coloca o time aqui, vamos lá, Hugo Souza, Léo Maná jogou, Félix Torres não, João Pedro não jogou, Rian não jogou, Hugo não jogou, Alex Santana não jogou, Charles entrou um pouquinho e deu o passe pro segundo gol do Thales Magno, Luiz Eduardo não jogou, Pedro Raul não joga, Hector Hernandes também não joga. Há muito tempo, diga-se de passagem, eu prefiro o Guinegão do que o Hector Hernandes. É que esse cara também chega em casa, meu irmão, é difícil, né? O cara chega na sala, é duro. Aí o cara quer ir na área de lazer, de serviço, é difícil também. Aí o cara vai pro quarto, é mais difícil ainda. Aí o cara tá assistindo televisão. Aí passa, é difícil. O cara tem o quê? Contratura muscular, panturrilha, pubis. É uma coisa desgraçada essa. Mas pra mim o Guinegão deveria jogar. Esse é o time, só tem dois, Veloso. É o Souza, Veloso e também Godoy. O Hugo não tem esse desgaste físico, né? O goleiro é mais o mental mesmo. Mas o Maná... E ele ficou 2 jogos sem jogar, né? Ele no começo ele não jogou. Mas nessa sequência eu tô dizendo. Agora o Maná é porque o Mateuzinho também não pode jogar, né? Com a idade que tá o Maná, dá pra jogar cedo à tarde e à noite. Mas só que tem que saber fazer a cobertura, viu, Léo Maná? Não é fácil, não. Quando a bola vir do outro lado, quando foi o gol do Noroeste, pô, faça a cobertura direito. Não fique desse lado aqui. Mostra eu aqui. Se você fica desse lado aqui, o cara pega a bola e joga pra lá. Fica do outro lado, irmão. Porque aí ele tem que pegar essa bola e leva pra linha de fundo. E é isso que você deixou acontecer no segundo gol da equipe do Noroeste. Porque você errou, o André Ramalho errou, e o Hugo, aí o Veloso que sabe se saiu... Ele saiu pra fechar, né? Fez certo. Ele saiu pra fechar no primeiro chute. Ele deu tapa, abriu o ângulo. Tá, e tá assim. Então, Léo Maná, aprenda a fazer isso. Porque isso é o beabá do futebol, né? Diga-se de passagem. Souza, tá bom pro Corinthians esse time, quando o grande Novo Horizontino do Eduardo Batista, filho do Nelsinho Batista, esse ataque que ganhou aí, do Palmeiras aqui. Esse ataque aí não tá... Barueri. Pedro Raul, eu vi o Emiliano Dias reclamando dele, que não levou ele pro jogo por causa de deficiência técnica. Tô entendendo ele ali, né? Mas assim... Sei não, viu, cara? Sei não se é esse time aí, cara. Pô, Pedro Raul e Hector Hernandes, meu irmão, pelo amor de Deus. é 8 dias de jogo. Inimigo do gol. Não, isso é brincadeira, velho. Inimigo do O cara gol. fez um gol de cabeça aí, vocês começaram a falar, nossa, Pedro Raul. Pedro Raul, cara, com todo respeito. Reabilitou-se. Pelo amor de Deus. O time Mas excelente. assim, o sistema é o mesmo, né? 3 volantes, que ele gosta bastante, 2 zagueiros. Mas você sabe quando a gente criticava muito ele, Souza, eu, Veloso e você, e não sei o Godoy, que estava lá no jogo, nos donos da bola. Donos da bola, Band Paulista com o Fabiano Leamas e o Cid Júnior. 1h25? Das 13 às 13h25. Amanhã estarei aí carimbando. Isso aí, vai carimbar aqui também nos donos da bola no apito final. O que dá para entender é que quando ele colocava 3 zagueiros, não dava, deu certo em certo momento. E quem perdeu a chance de jogar, eu lembro que vocês falavam e eu também, o Garro. Lembra que vocês falavam isso? Exatamente. Aí depois ele botou 3 zagueiros, 3 volantes. Aí tirava 3 zagueiros, 3 volantes. Aí botou 3 atacantes e não deu certo. E agora, o Emiliano Dias e o Ramon Dias, ele acertou o time do Corinthians. O sistema é esse aí, sempre. Só muda os nomes. Só muda os nomes, exatamente isso. É Você vê que o sistema é esse, o sistema. Parabéns, Emiliano, né? Parabéns ao Ramon Dias, que fizeram o Corinthians chegar aí na pré-Libertadores, Copa do Brasil, tá com 15 pontos, sendo que ano passado tinha 14, quase caiu. E se não fosse o Antônio Oliveira, porque o Mano ia derrubar, 15 pontos, 5 vitórias, 1 derrota para o São Paulo, e que o São Paulo jogou muito. E esse sistema é o certo, Veloso, naquilo que você enxerga no time do Corinthians? Não, é o certo porque o time encaixou e deu resultado, né? Você busca um sistema, busca um esquema tático para que a coisa possa andar. Andou dessa forma, na insistência dele. Ele parece que as alternativas eram essas, ou 3 zagueiros, ou esses 3 jogadores, que não são 3 volantes, mas os 3 jogadores, dessa vez até são, né? Os 3 volantes. Mas normalmente ele coloca esses 3 jogadores na linha de frente ali da zaga, e aí às vezes ele coloca o Carrilho, que é o meia. Eu acho até que ele bota 2 volantes quando você tem os 2 titulares aqui. Ele colocou até o Coronado para fazer né? aqui onde está o Alex Santana do lado esquerdo.
Mas ele coloca um meia, às vezes, para fazer essa Mas você viu o que o Abel fez com o Palmeiras contra o Guarani? Meteu 3 zagueiros. No final ele colocou Naves. Botou 3 zagueiros, o time fez mais 2 gols, cara. Ele tirou o Abel, Veiga. você é um monstro de treinador. Ele tirou o Veiga e colocou Naves. Fez 3 zagueiros, porque ele colocou 2 laterais frescos. Ele arrebentou, cara. Tanto o Mike como o Piquerez. Aí o Piquerez chegou no fundo. E ele enxergou. Parabéns ao Abel Ferreira. Estevão. E a gente não está acostumado a fazer isso. Esse time, por exemplo, a gente tem os gols aí. Por que o Yuri Alberto não vai jogar se ele não jogou do jogo do meio da semana, né? Será que tá poupando pro Palmeiras, né, Souza? Tá poupando. Tá certo ou tá errado? Tá certo, é um jogo importante que define muita coisa. Uma derrota no clássico, o torcedor. Mas eu sempre soube, quando você ganha dos pequenos é que você ganha título. No Paulista eu tô falando isso. Porque a quantidade de pequenos é maior do que a quantidade de grandes. Mas se você recupera os pontos e a confiança em cima dos E considerados também pequenos. E a gente, como treinador, diretor, presidente, você não vai deixar o time reserva jogar contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. A gente viu ano passado o que aconteceu. O Foi isso mesmo. Corinthians ganhou do Palmeiras em casa e depois deu aquela arrancada. Exatamente isso. Então traz confiança. O Corinthians venceu no final de semana o Noroeste por 2-1, já estará em campo logo mais contra o Novo Horizontino. É um jogo antecipado da 11ª rodada, por conta, não é, da pré-Libertadores. E o Corinthians, então, vai ter que juntar os compromissos. Lembrando, eu acho que é bom frisar, tem o derby na quinta-feira e tem o São Bernardo no final de semana. Então, vai ser uma agenda bem intensa para o Corinthians e que já teve esse capítulo de 2-1, um jogo controlado, sem muitos problemas, capelanes. O Corinthians não sofreu para derrotar o Noroeste e o goleiro Felipe Alves trabalhou muito. Tem razão. Não tá dando a impressão, e aí não é uma crítica ao Corinthians não, que o Corinthians tá meio jogando pro gasto, assim, nesse começo de temporada. Sei lá, faz 1-0, aí tenta administrar, às vezes toma um empate, depois dá uma forçadinha, faz 2-1, administra. Não tô vendo aquela... Não digo nem evolução, que acho que é muito precoce falar em evolução. Calma, tá começando a temporada perda dura, pegando entrosamento, jogadores que chegaram, não tantos, né? Olha ele aí. Mas quem? Você. O quê? Perna dura. Não, eu tô falando o seguinte, cara. Você vê que os jogadores do Corinthians ainda, eles não estão naquela intensidade que talvez o torcedor esteja esperando. Então, por exemplo, algumas partidas o Corinthians está jogando assim... Aqui, no regular, nota 5, 6, que é o suficiente para você vencer, para você não se estourar, porque tem uma temporada muito longa, inclusive de derby, inclusive de pré-libertadores, jogos de casa e fora. Então, eu acho que o Corinthians está jogando assim pro gasto, até aqui. Não é uma crítica, só pro gasto. E só não é líder por causa do saldo, os resultados realmente estão melhores do que as atuações. Isso. Mas aí quando pegou o primeiro grande teste, sofreu bem, né? Contra que foi quem, no jogo Chico? contra o São Paulo. Ah, tá. Não, mas foi realmente o jogo que ali tornou o São Paulo como um potencial campeão da Champions League. Foi nesse jogo que o São Paulo se credenciou. Para representar, Segundo o Sgarbi. para jogar as eliminatórias com a camisa da seleção brasileira, o São Paulo, segundo o Sgarbi, disse, o São Paulo tem que jogar as eliminatórias da Copa com a camisa da seleção brasileira. O Duro que falou o mesmo isso. cara que falou Duro que o Santos era a quarta força do futebol de São Paulo e tomou 3. Quando eu falei Tu falou semana passada. Acha aí, então, acha aí, vai ter que provar. Só lembrando que agora não tem mais ninguém invicto, todo mundo já tem derrota no Campeonato Paulista, então a competição efetivamente agora já começa nivelada, não tanto por cima, mas ok, né? O que a gente observa assim no Corinthians, o Corinthians pegou o grande teste, né? Que é do São Paulo e tal, mas a vontade do Lucas foi um negócio impressionante. Quando mandaram Que bom! Ótimo, lógico. Quando mandaram o Lucas embora do Corinthians, eu precisava saber quem fez isso, né? Porque o São Paulo agradece. O Dorival estava naquele jogo em que Lucas e Oscar arrebentaram. Então, e aí você não pode esperar que o jogador arrebente todo o jogo, né? Não, o jogador claro está que no não. início de temporada e está cansado, né? Agora, de um outro lado, você vê o Corinthians com o Mirassol e com o São Bernardo, com 15 pontos cada um. Ano passado o Corinthians não fez isso, acho que o campeonato inteiro. É uma situação completamente oposta. Ele já fez mais pontos agora do que ele fez na última edição do Paulistão. Que ele chegou a 14 pontos, estacionou ali e foi eliminado. E por isso que ele vai... muita gente pergunta, o Corinthians só tem um clássico na Neoquímica Arena, só um clássico. Porque a campanha do ano passado foi pífia. E quem tem campanha ruim no ano anterior pesa no clássico do ano posterior. Esse é o regulamento do Campeonato Paulista. Então muita gente não entende, é por causa disso. Agora, é o time que... Sabe o Corinthians? É isso que o Capela falou. Faz gol a hora que quer. Parece, mas o jogo é vejo quinta-feira. O jogo é quinta-feira. Não, pra mim o Corinthians tá fazendo certinho esse começo de temporada, certinho. Lógico. Tá testando jogadores, por exemplo, o Thales Magno, um cara que no final da temporada passada era uma incógnita. Pô, será que vai ser utilizado no ano que vem? Será que pode ser um cara... Melhor do time hoje. Pô, o melhor do time, o cara que tá fazendo gols, tá participando.
tá jogando muita bola. Só que no meio do ano Pra mim, precisa de 70 milhões. não pode prolongar, mas é um cara que tá jogando muita estender. bola. É um cara que tem 22 anos, Thales Magno, 22 anos. Então, pra mim, tá certinho. Começou com tudo a temporada. Ele tá aproveitando bem as chances, tá fazendo gols, tá se apresentando. Por isso o que pra Memphis mim tá em outra função, né? Sim, jogou de 10 esse jogando jogo. mais por dentro e tal. Acho que foi o melhor jogo dele. Mas por isso que pra mim tá certinho o Ramon. Ramon tá conseguindo testar jogadores, encontrar resultado em grande parte dos jogos. Teve umzinho aí que não conseguiu, mas em grande parte dos jogos, chupa Chico. A soberania não deixa! A soberania Ele não esquece, é bom falar de outras coisas. Em grande parte dos jogos, o Corinthians tá aí conseguindo vitórias. Fica quieto aí, Sgarbi. É o jeito soberbo de ser, né? Fica quieto, Sgarbi. Tá conseguindo vitórias, então pra mim é importante. Começo de temporada muito bom do Corinthians. Tem um baita time. E assim, eu vou dar uma cutucada, vai ser polêmico isso. O que o presidente do Corinthians conseguiu de dinheiro pro Corinthians, hein? Não, peraí, o Flamengo Meu tá devendo, amigo. tá quebrado e o Corinthians tá com dinheiro agora. O Corinthians Não também, estão entendendo esse programa, Maurício. Me ajuda aí, O Corinthians é mais 2.300. Mas o que Você o falou que o presidente... Flamengo tá quebrado Mas o que o... e que agora não falei que tá deve 500 quebrado, falei que tá devendo. Ah, tá. Falei que tá devendo, não, falei que tá Corinthians tá quebrado, devendo, né? todos os clubes Não, devem. não, o Palmeiras não deve. O Palmeiras não deve. O Palmeiras tem dívida? deve. Não deve. O Palmeiras não pode pegar que o Palmeiras não deve. Devia para aquele FIS 11 milhões. Acho que já foi acertado. E o Corinthians milhões. tá bem. Entendeu? O Corinthians não, tá mal. Mas o que o presidente fez. E elas financeiramente arrebentaram com o Corinthians. 2.300. Agora, em quinta-feira não vai entrar o dinheiro em campo. É Não, Corinthians não vai. e Palmeiras. Mas o que- E aí eu quero ver, gente. Mas Que aí não vai ter força mais ou menos. Essa coisa de, eu tô me poupando, tô segurando o lado físico. Aí é jogo grande. Mas porque precisa de dinheiro, né? E o presidente do Corinthians fechou o maior contrato da história de um clube de futebol da América do Sul com televisão. O maior dinheiro que vai entrar pro Corinthians. Isso tem que ser O falado. Corinthians mudou de nome, né? Entendeu? Ao Corinthians agora. Não é, virou não. o Clube Saudita agora. Precisava ser, viu? Na boa? Precisava ser. Que o bagulho é ruim. Precisava ser. Porque a gente Mas o critica Corinthians, tanto, tem apesar do elogiar, que né, fazem cara? fora de campo, apesar das confusões, é um time que tá, pelo menos, fazendo os resultados, fazendo seus 3 pontos. Com certeza. Perdeu pro São Paulo, porém, conseguiu outros resultados que valeram também. Que é isso? Agora, palpite pra hoje. Tem jogo. Vamos lá, Novo Horizontino e Corinthians. Começa com o Sgarbi. Chora Chico Garcia, 1x0 Novo Horizontino. Isso aí. Nossa, que E pra você, Capela. Eu tenho certeza que vai ser empate. 1-1, certeza. Chico. 0-0. Eita! E você, Ulisses? Corinthians ganha o jogo, eu vou estar lá pra ponta esquerda. Vou narrar o jogo. 2-1 Corinthians. Eu acho que era empate também. 1-1 esse jogo. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Corinthians, que vai jogar contra o Novo Horizontino, né? Jogo válido pelo Campeonato Paulista. Hoje, lembrando que o Corinthians jogou no sábado, final de semana, né? E joga hoje contra o Novo Horizontino, né? Porque o Corinthians tem aí esse jogo da pré-Libertadores, então... por questão de organização de calendário, o Corinthians vai ter aí uma maratona de jogos. Tá? O Corinthians joga hoje, jogou sábado, joga hoje contra o Novo Horizontino, já joga quinta-feira contra o Palmeiras, o derby no Allianz Parque. Então acredito que vai com força total aí para esse jogo do derby, né? E no domingo, joga quinta, já joga domingo novamente contra o São Bernardo e também já joga na quarta. Então esses próximos 2 jogos do Corinthians será muito apertado, né? Os últimos jogos do Corinthians será apertado aí, os próximos 2 com o que aconteceu no final de semana, né? Que foi no sábado, já joga na segunda e vai jogar na quinta. Então, vai ser bem apertado aí o calendário do Corinthians esses dias aí para poder imprensar esse jogo, para poder jogar bem aí a pré-Libertadores, está descansado aí para a pré-Libertadores. Lembrando que antes do jogo da pré-Libertadores, o Corinthians tem um jogo contra a Portuguesa no dia 15 e já joga dia 19, né, fora de casa no jogo da pré-Libertadores. Então terá uns 3 dias de descanso aí de um jogo para o outro praticamente, né? Então será bem complicado. Mas e aí, o que vocês acham? Seu palpite, seu placar para esse jogo contra o Novo Horizontino, né? O time do Corinthians, que querendo ou não, acredito que vai poupar os seus jogadores, né? Para o derby de quinta-feira. Mas e aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.